Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa prática milenar, super profunda e, vamos ser honestos, muito mal compreendida: a disciplina espiritual do jejum. É isso mesmo. A gente vai explorar os textos e relatos para entender direitinho como abrir mão do básico pode literalmente nos levar ao extraordinário. Bora lá? Para começar, fica aqui uma reflexão bem provocativa baseada no material de hoje. Pensa bem, o que será que acontece quando o corpo físico é temporariamente desligado para que o espírito possa de fato ligar? A ideia aqui é reformular totalmente aquele conceito antigo de jejum. Não é só uma restrição alimentar, não. É uma baita de uma ativação espiritual. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai ver o que é o jejum, o seu propósito espiritual, alguns exemplos bíblicos muito poderosos, os tipos de jejum, o que é o verdadeiro jejum e, no finalzinho, como dá para começar ainda hoje. Bom, começando pela parte 1. O que é o jejum? Vamos entender a definição e quebrar aqueles equívocos clássicos. A definição central deixa uma coisa muito clara. A palavra-chave aqui é voluntária. Olha só, pular uma refeição porque o dia de trabalho foi uma loucura de corrido não é jejuar. O jejum é uma escolha totalmente deliberada. É decidir sacrificar aquele conforto físico natural em troca de colocar as necessidades espirituais no topo da lista. Isso ilustra muito bem a diferença fundamental que esclarece o maior equívoco que a gente vê hoje em dia. Uma dieta foca exclusivamente na saúde do corpo e em perder peso, certo? Já o jejum foca 100% no espírito. O objetivo final não é entrar numa calça menor, mas sim entrar num estado de dependência absoluta e num tempo de oração intensa. É outro nível. Partindo agora para a nossa parte 2, o propósito espiritual. Vamos detalhar a verdadeira mecânica por trás disso tudo. O material que a gente está estudando traz 4 benefícios primários, e cada um deles vai construindo uma base espiritual muito mais sólida. Primeiro, a humildade, que é basicamente reconhecer a nossa dependência total de algo muito maior que a gente. Segundo, a aproximação. Isso significa silenciar a carne, os nossos instintos físicos mesmo, para conseguir ouvir melhor o espírito. Terceiro, o fortalecimento, que nos prepara para batalhas que não são físicas. E por último, a direção. Essa era super usada lá na igreja primitiva para tomar grandes decisões. Então, o grande lance aqui é entender a dinâmica de sinal e ruído. O raciocínio humano, a lógica pura, muitas vezes age como uma verdadeira barreira. Os textos que embasam essa nossa análise apontam que o jejum literalmente abaixa o volume da nossa mente racional. Para quê? Para o sinal do espírito ser ouvido com muita clareza, sem a nossa própria lógica ficar ali atrapalhando o caminho o tempo todo. É como sintonizar a rádio certa. Chegamos na parte 3, exemplos bíblicos poderosos. A gente vai dar uma olhada em histórias onde as apostas eram altíssimas. Agora, o que é realmente interessante ao analisar esses registros históricos é notar como métodos tão diferentes geraram vitórias incríveis. A gente tem jejuns que duraram 40 dias e outros que duraram só 3. Tem aquelas restrições parciais, como a de Daniel, e jejuns que envolveram nações inteiras, tipo o do rei Josafá. A mecânica mudava, mas a resposta poderosa estava sempre lá. O relato da rainha Esther é um daqueles de roer as unhas, eleva os riscos ao nível máximo. Ela e o seu povo estavam enfrentando um genocídio iminente. Para se aproximar do rei sem ser chamada, o que na época dava até pena de morte, ela pediu para que todo o povo fizesse um jejum total de 3 dias. Isso mostra de um jeito muito forte que o jejum é uma ferramenta surreal de intercessão e sobrevivência quando a força humana simplesmente não dá mais conta. Já a história de Josafá traz uma mudança de estratégia que rasga qualquer manual de guerra. Imagina só, cercado por um exército gigantesco, muito superior. A resposta depois do jejum nacional não foi afiar as espadas. Nada disso. Ele colocou adoradores e músicos na linha de frente. O foco saiu totalmente da guerra física para a confiança espiritual. E adivinha? O resultado relatado foi uma vitória milagrosa sem que eles precisassem sequer lutar. Sensacional! O que nos leva à nossa parte 4, os tipos de jejum. Vamos ver como categorizar tudo isso na prática. Aqui a gente tem as 4 categorias principais.
O jejum total, que é sem água e sem comida, vem com um alerta grave de saúde na nossa fonte, nunca, em hipótese alguma, deve passar de 3 dias, beleza? Aí tem o jejum com água, que é o mais comum para períodos um pouco mais longos. O jejum parcial corta certas coisas do cardápio, dando uma simplificada radical na dieta. E por fim, temos os outros tipos de abstenção. E aqui, a gente faz uma conexão que é a cara dos nossos tempos. No jejum parcial lá de Daniel, ele não comeu o que era considerado manjar, mas comeu vegetais. Trazendo para hoje, o equivalente aos manjares muitas vezes é esse excesso maluco de estímulo digital. Então, evitar as redes sociais, o Instagram, videogames ou qualquer hábito que sugue a nossa energia cognitiva e cause distração também é considerado um formato super válido e poderosíssimo para o nosso dia a dia. Estamos entrando na penúltima etapa, a parte 5, o verdadeiro jejum. Vamos definir o que ele realmente é e, mais importante ainda, o que ele não é. Tem uma frase que resume a essência desse nosso estudo de um jeito simplesmente brilhante. Jejum sem oração é apenas dieta. Baseado lá no livro de Isaías e nos ensinamentos do pastor Renato presentes na nossa fonte, fica nítido que fechar a boca para a comida e não abrir o coração para a oração joga todo o propósito espiritual pela janela. Aquele tempo que a gente passaria comendo precisa ser ativamente realocado para a conexão. É absolutamente vital a gente derrubar esse mito de que jejum é transação. O jejum nunca foi um balcão de negócios para comprar uma bênção. A ideia não é tentar dobrar a vontade de Deus para realizar um desejo material nosso, tipo conseguir um carro zero ou uma promoção no trabalho. Na real, é o extremo oposto. Ele serve para alinhar a nossa própria vontade à clareza e aos propósitos mais elevados. E para fechar, chegamos na parte 6, como começar hoje, onde a gente traça uma progressão bem segura e prática. Então, para quem quer começar, a recomendação é nada de tentar um jejum de 40 dias logo de cara. A instrução é começar pequeno. O primeiro passo é pular uma refeição só, tipo jantar, que é bem mais fácil de gerenciar ali antes de dormir. O segundo passo é pegar exatamente esse tempo que seria do jantar e investir firme em oração. E o terceiro passo é só ouvir. Simplesmente se colocar em silêncio e em posição de receber direção. E com isso, a gente vai encerrando essa nossa análise com a mesma provocação lá do começo, mas agora com uma cabeça bem diferente. A sabedoria milenar mostra que grandes desafios não se resolvem só com estratégia humana. Fica aí a reflexão final para todo mundo. Será que a gente está realmente com a disposição de desligar o barulho físico e as nossas distrações para encarar de frente os desafios espirituais e acessar aquela clareza que só no silêncio a gente consegue escutar? Fica o pensamento. Até a nossa próxima exploração.